No enterro da minha avó, meu tio sussurrou algo no meu ouvido que fez meu sangue congelar, e quando eu olhei para o rosto dele, estava branco, completamente branco, como se tivesse visto um fantasma. Fica até o final, porque o que descobrimos depois mudou tudo, absolutamente tudo, e a polícia teve que exumar o corpo dela. Isso não é clickbait, isso aconteceu de verdade comigo, e se você tem avós, pais idosos ou alguém que você ama na família, você precisa ouvir essa história até o fim. Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e se você já desconfiou de alguém na sua própria família, porque o que eu vou contar vai te fazer olhar diferente para as pessoas ao seu redor. Meu nome é Rafael e minha avó Helena era tudo para mim. Ela não era uma mulher rica, não tinha luxo, não tinha nada material que chamasse atenção. Ela vivia numa casa simples no interior, aquele tipo de casa com quintal grande, pé de manga na frente, galinheiro nos fundos. A casa cheirava a bolo de fubá todo domingo e tinha aquela máquina de costura Singer antiga que rangia quando ela costurava, mas que nunca parou de funcionar. Ela consertava roupa para meio bairro de graça, fazia os bolos para a igreja, cuidava do meu avô Luiz com uma dedicação que hoje eu sei que é rara de se ver. Eu cresci naquela casa, passei todas as férias da minha infância ali, subindo no pé de manga, comendo fruta direto do pé, ouvindo as histórias dela sobre como era a vida antigamente. Ela tinha um jeito de contar história que fazia você esquecer que estava em 2024, sabe? Parecia que o tempo parava quando ela falava. Meus tios, Carlos e Roberto, eram os filhos dela. Os dois cresceram ali, na mesma casa, com a mesma educação simples e honesta que minha avó dava. Mas alguma coisa mudou com eles quando cresceram. O Carlos foi para a cidade grande, começou a trabalhar com vendas, depois abriu um negócio próprio, começou a ganhar dinheiro. O Roberto foi para outro caminho, casou com a Fernanda, uma mulher que desde o primeiro dia olhava para a casa da minha avó com aquela cara de quem vê desperdício em vez de memórias. Eu lembro de um almoço de domingo, deve fazer uns 3 anos, onde a Fernanda olhou para o quintal e disse: "Vovó, vocês já pensaram em vender essa casa? O terreno aqui vale muito dinheiro. Vocês podiam morar num apartamento confortável e ainda sobrava Jana." Minha avó deu um sorriso educado e disse: "Essa casa tem alma, filha. Não se vende alma." Mas eu vi no olhar da Fernanda que aquilo não era uma pergunta inocente. Era um planejamento. As visitas dos meus tios começaram a diminuir. Antes eles vinham todo mês. Depois foi espaçando, foi ficando raro. Mas nos últimos 6 meses antes da minha avó morrer, eles começaram a aparecer de novo. E sempre com aquela conversa estranha sobre futuro, sobre planos, sobre seria melhor se... Minha avó começou a ficar diferente. Eu percebi nas últimas vezes que fui visitar. Ela estava mais quieta, mais preocupada. Uma vez eu perguntei, vó, a senhora tá bem? Ela segurou minha mão, daquele jeito apertado que só a avó sabe fazer, e disse: "Rafa, se algum dia acontecer alguma coisa comigo, você promete que vai cuidar do seu avô? Promete que não vai deixar ninguém tirar ele dessa casa?" Eu achei estranho, mas prometi. Achei que era coisa de velhice, sabe, aquele medo natural de morrer. Eu não tinha ideia do que estava por vir. A minha avó caiu doente de repente. Foi numa sexta-feira à tarde. Meu avô ligou desesperado, dizendo que ela estava passando mal, que não conseguia ficar em pé, que estava vomitando muito. Levaram ela para o hospital e os médicos disseram: intoxicação alimentar. Intoxicação. Aquela palavra ficou martelando na minha cabeça, porque minha avó era a pessoa mais cuidadosa com comida que eu conhecia. Ela não comia nada vencido, não deixava comida fora da geladeira, lavava tudo 3 vezes. Como diabos ela teria uma intoxicação alimentar? Deixa um joinha aqui se você já achou estranho alguma coisa que todo mundo disse que era normal, mas o seu instinto gritava que não era. Ela ficou internada há 1 semana. Eu fui visitá-la todos os dias. Via ela definhar naquela cama de hospital, cada dia mais fraca, mais amarela, mais distante. Os médicos não conseguiam explicar direito o que estava acontecendo. Diziam que os órgãos dela estavam falhando, que tinha algo no sangue que não batia, mas não conseguiam identificar o que. Meus tios apareceram no hospital, mas tinha algo errado. Eles não pareciam desesperados como a gente. Pareciam nervosos, sim,
mas era um nervosismo diferente. Era tipo quem está esperando algo acontecer e ao mesmo tempo com medo de ser pego. Meu tio Carlos ficava o tempo todo mexendo no celular, saindo para atender ligações, conversando baixo com o Roberto nos cantos. E a Fernanda, a esposa do Roberto, ficava perguntando para os médicos sobre papelada, sobre documentos, sobre seguro de vida. No meio de uma UTI, com minha avó agonizando, ela estava preocupada com papelada. Minha avó morreu numa terça-feira de manhã. Eu estava lá. Segurei a mão dela até o último segundo. Meu avô estava do outro lado da cama, chorando em silêncio, daquele jeito que homem velho chora, sem fazer barulho, mas com o corpo inteiro tremendo. E nos últimos minutos, minha avó abriu os olhos, olhou para mim e tentou falar alguma coisa. Eu me aproximei, coloquei o ouvido perto da boca dela e ela sussurrou: "Steven." Só isso. "Steven." E depois fechou os olhos e se foi. Eu não sabia quem era Steven. Nunca tinha ouvido esse nome na família, mas aquilo ficou gravado na minha cabeça, como se ela tivesse gritado. O enterro foi 2 dias depois. Cemitério pequeno da cidade. Todo mundo de preto. Aquele silêncio pesado de velório. O caixão estava fechado. Minha avó ali dentro parecendo tão pequena, tão frágil. Meu avô não largava a mão dela, mesmo com o caixão fechado. Ele ficava com a mão em cima da madeira, como se ainda pudesse sentir ela. Tava todo mundo ali, família, vizinhos, gente da igreja. E meus tios, é claro, Carlos e Roberto, de terno preto, gravata, aquela pose de quem tá de luto, mas com pressa de terminar logo o velório. Durante a cerimônia, meu celular vibrou no bolso. Era estranho, todo mundo tinha desligado o celular por respeito, mas o meu tocou. Tirei do bolso meio sem jeito e vi uma mensagem de número desconhecido. A mensagem dizia: "Ela não morreu de causas naturais. Cheque a apólice de seguro e os saques bancários dos últimos 3 meses. Procure por Steven." Gente, comenta quem é Steven se você tá tão confusa quanto eu tava naquele momento. Eu li aquela mensagem 3 vezes tentando processar. Meu coração começou a bater tão forte que eu achei que todo mundo ia ouvir. Olhei em volta tentando entender quem tinha mandado aquilo. E foi quando eu olhei pro meu tio Carlos. Ele estava me encarando. E quando nossos olhos se encontraram, ele ficou pálido. Não foi aquela palidez normal de quem tá triste. Foi um branco fantasmagórico, como se todo o sangue tivesse fugido do rosto dele de uma vez. Ele deu 2 passos para trás, tropeçou numa coroa de flores e o Roberto teve que segurar ele. E então ele se inclinou para mim, talvez para disfarçar que estava passando mal, e sussurrou no meu ouvido, com uma voz trêmula: "Você não sabe de nada, Rafael. Deixa isso quieto. Só isso." E saiu andando rápido na direção do estacionamento. Naquele momento eu soube. Eu não sabia o quê, mas eu sabia que tinha algo muito, muito errado. O enterro terminou, as pessoas foram embora e eu fiquei ali com meu avô ajudando a organizar as coisas. Quando chegamos em casa, a primeira coisa que fiz foi ir no quarto da minha avó. Ela tinha um armário velho de madeira onde guardava tudo: papéis, linhas, botões, receitas antigas, fotos. Comecei a vasculhar. Meu avô estava na sala, exausto, e eu estava ali, revirando a vida da minha avó procurando algo que eu não sabia o que era. E então eu achei. No fundo de uma gaveta, embaixo de um monte de novelos de linha, tinha um envelope pardo. Abri o envelope e dentro tinha documentos, muitos documentos. Apólices de seguro de vida que eu não sabia que existiam, extratos bancários com saques que não faziam sentido. E tinha um bilhete, escrito com a letra trêmula da minha avó. O bilhete dizia: "Se algo acontecer comigo, procure Steven. Ele sabe de tudo. Não confie nos meus filhos." Comenta "eu confio" ou "eu não confio", porque nesse momento eu tive que escolher entre acreditar que minha avó estava paranoica ou acreditar que meus próprios tios eram capazes do impensável. Eu continuei vasculhando e achei mais coisas. Tinha um pendrive escondido dentro de uma caixinha de costura. Coloquei o pendrive no meu notebook e o que eu vi me fez tremer. Eram gravações de áudio, conversas entre meus tios, conversas que minha avó tinha gravado escondido. Numa delas, eu ouvi a voz do Carlos dizendo: "A gente precisa acelerar isso, ela pode mudar o testamento a qualquer momento." E a voz do Roberto respondendo: "Eu já falei com o cara, ele diz que tem um produto que parece bebida, ninguém vai desconfiar." Eu pausei o áudio, rejoguei, ouvi de novo: "Um produto que parece bebida."
Minha avó tinha morrido de intoxicação. Intoxicação misteriosa, que nenhum médico conseguiu explicar direito. Eu não dormi naquela noite. Fiquei até de manhã ouvindo todas as gravações, lendo todos os documentos. Descobri que meus tios tinham convencido minha avó a fazer um seguro de vida gordo. Tinham convencido ela a colocar eles como beneficiários. Tinha feito ela assinar papéis que ela mal entendia. Descobri que nos últimos 3 meses tinha tido saques estranhos na conta dela, sempre em dinheiro vivo, sempre em valores que somados davam uma fortuna. E descobri que minha avó tinha desconfiado. Tinha começado a gravar as conversas, tinha deixado tudo documentado porque ela sabia. Ela sabia que eles queriam se livrar dela. Gente, deixa um comentário se você tá com raiva, porque eu tava fervendo de raiva, de tristeza, de nojo. Mas eu tinha um problema. Eu tinha gravações, tinha documentos, tinha suspeitas, mas eu não tinha prova concreta. E eu não sabia quem era Steven. Então eu fiz o que a mensagem mandou. Eu procurei por Steven. Pesquisei nas redes sociais, perguntei para vizinhos, até que uma amiga da minha avó me disse: "Ah, o Steven, ele era um investigador particular que a Helena contratou há uns meses." Eu quase caí da cadeira. Minha avó tinha contratado um investigador particular. Consegui o número dele, liguei, e quando ele atendeu e eu falei quem eu era, ele disse: "Eu tava esperando sua ligação, Rafael. Sua avó me pediu para esperar por você se algo acontecesse com ela." Steven era um homem sério, na casa dos 50 anos, com aquele jeito de quem já viu muita coisa ruim na vida. Marcamos de nos encontrar num café no centro da cidade. Ele trouxe uma pasta cheia de documentos. Ele tinha tudo. Tinha fotos dos meus tios entrando em lojas que vendem produtos químicos. Tinha comprovantes de compra de metanol, que é um veneno que, quando misturado com bebida, pode matar uma pessoa devagar, fazendo parecer doença natural. Tinha registros de conversas que ele tinha interceptado legalmente com autorização da minha avó. Tinha até filmagem de um dos meus tios comprando o produto numa loja no interior. Minha avó tinha contratado ele porque ela desconfiava. Ela tinha percebido as visitas estranhas, os pedidos insistentes para vender a casa, as conversas sobre dinheiro. Ela tinha percebido e tinha se preparado. Mas não tinha dado tempo de fazer nada antes de eles agirem. Comenta justiça se você quer que essa história termine com justiça sendo feita. Eu e Steven fomos direto para a polícia. Levamos tudo. As gravações, os documentos, as fotos, os extratos. No começo, a polícia ficou cética. Sabe como é? Acusar familiar de homicídio é coisa séria. Mas quando eles viram a quantidade de prova, quando ouviram as gravações, quando viram as compras do metanol, a cara do delegado mudou. Eles abriram investigação oficial. Pediram para exumar o corpo da minha avó para fazer autópsia toxicológica completa. E 3 semanas depois, o laudo chegou. Tinha metanol no organismo dela, quantidade suficiente para ter causado a falência dos órgãos. Não era intoxicação alimentar, era envenenamento. A polícia prendeu meus 2 tios. Foi numa manhã de quinta-feira. Eu estava lá quando prenderam. Vi a cara de choque deles, vi eles tentando negar, vi eles chorando, implorando, mas as provas eram incontestáveis. O Carlos tentou dizer que foi só o Roberto tentou jogar a culpa na Fernanda, mas no final, todo mundo caiu. O processo durou meses, foi horrível ver aquilo tudo se desenrolar na justiça, ver nossa família sendo exposta nos jornais locais, ver gente da cidade cochichando quando a gente passava. Mas eu não me arrependo de nada. Minha avó merecia justiça. O julgamento foi pesado. Eles foram condenados por homicídio qualificado com motivo torpe, que é quando você mata alguém por dinheiro. Pegaram 30 anos cada um. 30 anos. A Fernanda pegou 15 como cúmplice. E sabe o pior? Poucos meses depois da condenação, meu tio Carlos se enforcou na cela. Não conseguiu viver com o peso do que fez. O Roberto teve um colapso nervoso e está internado numa ala psiquiátrica. A vida destruiu eles. Mas antes, eles destruíram a minha avó. Depois de tudo isso, eu e meu avô decidimos fazer alguma coisa boa sair dessa tragédia. A gente criou a Fundação Helena. É uma fundação que ajuda famílias a identificar sinais de abuso financeiro contra idosos, que orienta sobre como proteger avós e pais de familiares mal intencionados, que dá assistência jurídica gratuita para quem está passando por situações parecidas. Fizemos isso porque a gente descobriu que isso acontece muito mais do que as pessoas imaginam. Idosos sendo envenenados, sendo roubados, sendo manipulados por filhos, netos, sobrinhos. É uma epidemia silenciosa e a gente quer que a história da minha avó sirva para salvar outras vidas. Se você tem avós, se você tem pais idosos, presta atenção neles. Presta atenção nas visitas que eles recebem, nos documentos que eles assinam, nas mudanças de comportamento. Se eles começarem a ficar mais quietos, mais preocupados, se aparecerem saques estranhos na conta, se familiares que nunca ligaram começarem a aparecer muito, desconfia. Não é paranoia, é proteção. Minha avó percebeu, mas percebeu tarde demais. Ela tentou se proteger,
mas não conseguiu a tempo. Você pode ser diferente. Você pode proteger quem você ama, antes que seja tarde. Comenta aqui embaixo qual parte dessa história mais te impactou. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E se você quiser saber mais sobre a Fundação Helena, sobre como proteger seus familiares idosos, sobre os sinais de abuso financeiro, deixa aqui nos comentários que eu coloco os links. Inscreve no canal, ativa o sininho, porque na semana que vem eu vou contar os detalhes do julgamento. As coisas que aconteceram durante o processo que foram ainda mais chocantes e que eu não pude contar agora por questão de tempo. Você não vai querer perder. E lembra, sempre, sempre, sempre proteja quem você ama. Porque às vezes o perigo não vem de estranhos na rua. Às vezes o perigo está sentado na mesa de domingo, comendo o bolo que sua avó fez, sorrindo na sua cara e planejando como tirar tudo dela. Eu perdi minha avó porque eu não vi os sinais a tempo. Não deixa isso acontecer com você. Tchau e fica em paz.